Minhas amigas, meus amigos, meu abraço. Ando meio sumido, mas não é de medo, de assustado. É agenda de trabalho que está cada vez apertando mais. Porque quando o confronto é de decisão de armas, aí não precisa nem pensar muito, é só organizar a estratégia para pegar o inimigo. Agora, um povo com patrimônio de 243 trilhões de dólares para empreender, com uma riqueza de emissão de 985 trilhões. Isso eu não estou dizendo todo o volume de riqueza que eu tenho para a troca da moeda brasileira. Esse é apenas uma das riquezas líquidas, mas eu já disponho mais. O meu secretário do Tesouro Nacional, já nomeei, ele está no Japão, mas me comunicou que já tinham concluído os cálculos e de outras riquezas, fora a que nós já levantamos, nós estamos com o dobro disso. Eu não posso comunicar isso aí ao mundo, porque o mundo iria se assustar, já está assustado conosco. E neste item, eu quero chamar a atenção de vocês sobre o silêncio do mundo. Vocês virem alguma outra situação do passado, esse mundo agitadíssimo que sempre estava aí, guerra para lá, guerra para cá, os Estados Unidos apaziguando um povo aqui, enfrentando o outro lá, a Rússia fazendo a parte dela de outro lado, de repente isso silencia. Pense nisso. É o Brasil nascendo a mega potência do planeta. E não mais nas mãos de bandidos, de assaltantes do país, mas de uma equipe de estadistas responsáveis que estão cumprindo uma missão, não de homens, uma missão de Deus, que começou no dia 26 de abril de 1500, quando os descobridores portugueses entregaram a terra em posse para Deus. Ao invés de matarem índios, de escravizarem índios, como Simão Bolívar fez no restante da América, como Colombo fez na América do Norte, como todos os descobridores, navegadores do mundo faziam, até Fernão Dias. Os nossos avós portugueses confraternizaram com os índios. Eles, como as pessoas nas saídas do mar, e os índios, a humanidade da selva. Nessa confraternização, levantaram um altar e rezaram a primeira missa com os índios juntos, os índios encantados e meio atônitos. Então, nesse momento, eles consagraram esta terra para Deus.
E eu não tenho dúvida nenhuma de que foi a partir desse ato que nós temos 519 anos de história sem termos nenhuma guerra civil. Já tivemos encrencas nacionais, 94. Encrencas, revoluções, Revolução dos Farrapos, Revolução dos Canudos. Mas umas revoluções que acabavam em piada, como foi a Revolução 64. A Revolução 64 começou com a saída do general Mourão de Minas, do general Guedes do Rio de Janeiro, para se matarem. Aí o que aconteceu? Quando se encontraram, tinha uma granja naquele tempo chamada leitaria, na beira da estrada, e tinha as vacas ali que produziam o leite. As tropas estavam um pouco de fome, aí eles chamaram o proprietário das vacas, compraram as vacas, fizeram uma churrascada lá, comeram, porque antes do encontro deles para se atirarem, a Revolução tinha se acabado em Brasília. João Goulart tinha sumido daqui e Ranieri Mazzilli assumiu a vaga dele. E aí ninguém sabia atirar em quem. Como ocorreu também quando aconteceu a prisão do Lula em Curitiba, fui eu que comandei a coisa lá. Aí o major que colocou as tropas, não sei em que rua lá que estavam o pessoal do Lula, pedindo a libertação dele nas ruas. Aí o major no telefone, escuta, eu tô aqui com as tropas tudo. Em quem eu atiro? Tem um pessoal fazendo xixi e cocô nas ruas aqui, e tem outro pessoal que não está gostando disso. Quais são os nossos inimigos? Assim foram todas as nossas guerras. A Revolução 64 também. João Goulart sumiu. Não se sabia se ele tinha ido atrás de recursos ou o que tinha acontecido, mas imediatamente Ranieri Mazzilli tomou a vaga dele, assumindo pela Câmara dos Deputados. E aí, os generais que estavam aqui, o general Kruger, Castelo Branco, mandaram telegrama lá para o Mourão e para o Guedes, que a Revolução tinha acabado. E aí foi que eles fizeram essa churrascada, comer, cada um voltou para as suas bases. Agora, não podia ser diferente. No dia 19 de julho de 2012, quando eu assumi efetivamente como autor da Constituição, como jurista com a respeitabilidade que tenho nos meios do poder, eu assumi o compromisso de tirar o Brasil da tragédia em que nós estávamos e continuamos ainda, pelo caminho do bom senso, da racionalidade constitucional. E como tinha aquela linha dura do Exército, que eu respeito muito, porque também eles têm razão, que não acreditam em solução no nível que estava o nosso conflito naqueles dias, forenses. Porque, na verdade, ninguém acredita na nossa justiça. Tem ação no fórum, eu mesmo peguei ações no fórum aí que tinha 34 anos. Então, eles pensavam assim, como é que nós vamos fazer uma solução para o Brasil aí que vai durar lá 40 anos, eu não tenho idade para chegar a isso, então os generais tinham razão. Aí eu assinei para o alto comando das Forças Armadas, vocês vão ver esse documento, em que assumi o compromisso de ser morto e não preso se conduzisse a nação a erro, pelo caminho que a Constituição estabelecia, o caminho da instituição, da intervenção constituinte no processo histórico. Só a nossa Constituição tem esses mecanismos. Aproveito para responder o meu querido amigo Jô Map, ali no Face, estava lendo uma exposição que ele fez extraordinária. E ele pediu para mim explicar isso aí, esses pontos que ele não conhecia bem aí na Constituição, como é que isso procede. É estranho,
O próprio Supremo Tribunal Federal nosso não dominava a coisa, a Procuradoria-Geral da República também não. Aí nós acabamos se entendendo com o Supremo, já está tudo resolvido lá, o Supremo hoje entende o processo. Resolvemos ontem também na Procuradoria-Geral da República. Eu ia apresentar para vocês agora o ato institucional, mas uma das pessoas aqui que me ajuda saiu para tirar a cópia que eu preciso para amanhã, e ele disse que às 6 horas estava aqui, não chegou ainda. Deve ter acontecido alguma coisa, então não vou poder apresentar vocês aqui, porque eu queria mostrar para vocês que vocês podem acessar a Procuradoria-Geral da República já e ler o ato que foi colocado no site deles lá para todo mundo que quiser consultar. É Ato Institucional de Estado, pela Procuradoria-Geral da República. Isso quer dizer que a Procuradoria-Geral da República, ontem, colocou a público um ato institucional do Magistrado Supremo do Brasil, que sou eu. Esse ato está embasando a retomada do Palácio do Planalto e dos próprios públicos que estão ocupados por essa bandidagem aí. Sem perder o fio da meada, o compromisso feito com as Forças Armadas de fazer a travessia desse abismo pela racionalidade jurídica, de acordo com o que a escola do constitucionalismo estabelece para a vida civilizada, regida por ente ideológico instituído pela lei, operado pelo direito e consolidado pela justiça. É esta civilização que nós estamos implantando no Brasil. Com o apoio de todas as instituições, Supremo Tribunal Federal cumprindo a investidura dele de Corte Constituinte, promulgando os atos interventoriais que eu edito. A Procuradoria-Geral da República, colocando a público esses atos. E as Forças Armadas, é claro, sem nenhum momento terem negado a retaguarda que a Constituição lhes estabelece. Temos aí um hiato dos generais da reserva que fizeram o bolsonarismo está hoje no poder. Isso aí não compromete as Forças Armadas com eles. Tanto que vocês todos devem saber que as Forças Armadas estão sofrendo um assalto, roubo, dos mais covardes que se possa registrar. 44% no orçamento das Forças Armadas, Bolsonaro, com esses generais que com ele fazem a patota do golpe militar terrorista contra a Constituição, já anunciaram. Isso é a coisa mais repugnante que tem. Generais ambiciosos pelo poder roubarem as próprias Forças Armadas? Não se tem antecedente disso, nem nas republiquetas mais efêmeras da África. A gente pesquisa, eu tenho um serviço de inteligência que funciona no mundo inteiro, remanescente da época da destruição de cortina de ferro, de Guerra Fria, de União Soviética, tudo
na juventude confiável dos mais de 70 anos, que meu querido e saudoso Golbery dizia: 70 anos é a juventude confiável, que ainda se tem tesão, mas não se faz mais burrada. A minha equipe de inteligência está dentro desse grau. Nós conhecemos tudo que passa pelo mundo. E continuamos ainda com aquele mesmo sistema da época do combate ao comunismo no mundo. Uma linha de comunicação que é só nossa. Além disso, tem 19 naves circulando aí no espaço, nos dando cobertura. Então, nós chegamos ao momento agora de colocar o expediente da Presidência da República, onde a Constituição situa aqui em Brasília, mas Brasília tem o Palácio do Planalto, que foi construído para isso. E nós vamos nos situar lá. Então, esse ato que a Procuradoria-Geral da República colocou para toda a nação acessar e ver o que está escrito nele, é o que dá base para isso. E essa base, nesse ato, eu estou dizendo para a bandidagem do poder que nós vamos usar o mesmo método que a Itália usou quando a bandidagem da política tomou a Itália. E a Itália estava numa situação como nós estamos hoje. Eles chamaram a máfia porque não tinha força armada, estavam contra. O sistema policial estava tudo corrompido. Aí sobrava a máfia. Como sobrou para mim aqui também o PCC, o CV, essas organizações. E aí, os empresários da Itália se reuniram, chamaram os chefes da máfia e disseram para eles que tipo de socorro eles teriam para a Madre Itália. Eles disseram: em nosso meio isso não se cria porque nós matamos o sujeito. E aí, então, foi entregue uma lista de 15 para a máfia matar. A máfia siciliana. Eles mataram apenas um, o Aldo Moro, e mandaram o recado para os outros 14. Foi poucos meses. Todos os que tinham roubado a Madre Itália estavam devolvendo os roubos voluntariamente para os cofres públicos. E dentro de pouco tempo, a Itália, que estava emprestando dinheiro no FMI para comprar comida, passou a integrar a União Europeia também com igualdade de condição com os outros países. E é isso que eu coloquei para o general Vilas Boas, que é o cabeça da coisa. Esse sujeito não vale absolutamente nada. Se tivesse de reduzi-lo a cinzas, eu não sei onde colocaríamos essas cinzas, porque apodreceria o espaço, apodreceria qualquer lugar onde estivesse. Isso é um demônio que não espanta, porque em todas as tragédias da humanidade, todas elas tiveram o seu demônio. E nós temos aqui o general Eduardo Dias da Costa Vilas Boas. Qualquer outro ser que fosse humano, não fosse um demônio encarnado, estaria se penitenciando por tudo que tivesse feito de errado à nação. Mas ele não. Ele não se reconhece na situação em que está. E o sujeito, se começasse a cair os pedaços naquela cadeira dele e sobrasse a língua, a gente ia ver a língua dele maquinando o ouvido dos generais que o seguem e dizendo a eles: continuem matando. Matando do jeito que eles matam. 94 pessoas por dia nos corredores de extermínio do SUS. 174 pessoas por dia na pistolagem do banditismo de campo. 53 mil pessoas por ano nos corredores de extermínio do trânsito, porque eles transformaram
a nossa malha aviária em corredores de matança. E esse sujeito, esse demônio, não se sensibiliza diante de nada. Agora, eu não estou dizendo isso aí porque eu odeio, não tenho ódio de ninguém. Não tem absolutamente nada a ver com o que eu estou fazendo. Estou cumprindo uma missão. Se o general Vilas Boas, com toda essa repugnância que ele é, chegar e disser: acordei, vamos todos para o mesmo rumo, não há dúvida nenhuma que nós vamos marchar todos para o mesmo rumo. Nós temos um patrimônio de 243 trilhões de dólares para empreender, e o mundo inteiro está precisando que nós empreenda isso o mais rápido possível. E então a nossa força de trabalho é pequena para a empreitada que nós temos. Não podemos desperdiçar nenhum. Mesmo o general Vilas Boas, nessa situação, se ele se integrasse a nós, naquela cadeira de roda, ele ia ter alguma coisa para fazer junto. Não estamos aqui para matar ninguém. Agora, nós estamos aqui para ocupar o Palácio do Planalto, porque é o povo o titular do poder hoje em mim, instituído presidente constituinte do Brasil. E se fosse para haver recuo, o povo teria instituído outro, não eu. E os militares sabem que eu não sou homem de recuar. Eles me conhecem. Esse negócio de virem dizer aqui que nós na Revolução de 64 não matamos ninguém, isso é mentira. Nós matamos sim. Muito bandido. Demônios encarnados aqui e devolvemos para o inferno. E se tivesse alguém que se penalizasse por eles, teriam reclamado. Porque quando criaram a Comissão Nacional da Verdade, querendo incriminar os generais que ocuparam a presidência da República, eu saí no pedaço, assumindo tudo, perante o Supremo Tribunal Federal, dizendo que eu era um dos mentores do regime. Os generais apenas executavam. E eu estava pronto, então, para responder pelos crimes que tivesse cometido. Mas eu ia acusar também cada um dos componentes da Comissão Nacional da Verdade e cada um daqueles que tinham criado essa comissão. Aí acabou a comissão se acabando. O que tem aparecido aí, desde 94, quando o comunista, bandido, terrorista, primeiro a começar a vender o patrimônio do país, Fernando Cardoso, famoso FHC, que vai ter de vir contar muita coisa aqui, vai ter de deixar uns dias o seu belo apartamento em Paris e vai voltar para a terra dos tupiniquins aqui para contar para a gente das suas privatizações. Nós sabemos tudo, mas queremos que ele mesmo conte para o povo. E tem outros, José Sarney, e por aí afora. Não vai escapar nenhum. Agora, se eles chegarem e fizerem o que os políticos da Itália fizeram, devolveram o que roubaram dos cofres públicos, e sabe quanto que dá? 36 trilhões de reais. E isso vai voltar para os cofres públicos. Se eles devolverem
porque se convenceram de que o dinheiro não é deles e tem de voltar para o povo, vão integrar a força de trabalho para o Brasil que está sendo instalado agora. Porque a intervenção, o processo interventorial acabou obediente à recomendação da espiritualidade. Foi feito diretamente para mim. E fora de mim, para muitos outros também que começaram a me participar. Tem de ser ofertado a eliminação do karma histórico. O karma histórico é um jeito novo de dizer o que Moisés disse antigamente, quando ele fez a mesma coisa para criar o povo judeu, que diz daquele tempo até hoje, ninguém mais destruiu o pecado original. Nós temos esse pecado original que começou desde que os descobridores entregaram a terra em posse para Deus, ao invés de ter vindo para cá colonizadores com a mesma índole, não. Vieram para cá bandidos de toda a espécie, para assaltar o país, para roubar as riquezas aqui, um matando o outro. Não eram acordes nem entre eles. Um esperava que o outro descobrisse ouro e daí matava ele e ficava com o ouro daquele. E às vezes era morto também. E aí veio. Até passou aquela fase, começou daí a escravidão. Muito pior. E a escravidão era alicerçada na Igreja Católica. A Igreja Católica tinha os negros como bicho, não eram humanos. Como tinha também os nossos índios da mesma forma. Ela estimulava a escravidão. E aí tivemos aquele período. O meu próprio bisavô, que também era fugido de Portugal, tinha sido condenado à forca pela Dona Maria Louca, e daí o príncipe D. João VI comutou aquelas penas para Degredo e ele foi para a África. E lá da África, os judeus que comercializavam negros, eles que faziam o comércio de negro para o Brasil e para os Estados Unidos e para toda a parte do mundo que comprava escravos, trouxeram ele para o Brasil. E aqui, no lugar onde hoje é a cidade da Lapa, no Paraná, onde tem o Passo do Xaxim, é o remanescente da fazenda dele. Fui escravagista também, e eu sou descendente dele com a escrava Filomena, angolana, porque a família ficou em Portugal e eu não podia mais voltar para lá. Então teve filho com quase todas as escravas. E eu sou descendente da Filomena. A Bisa Filomena sempre está comigo. Então nós somos todos essa origem. E aí me foi recomendado. Antes do batismo de fogo, oferece o perdão. E eu fiz, coloquei isso para toda a bandidagem. E dei o prazo para eles se manifestarem. Quando não se manifestaram, foi então que eu disse: eu tenho 3 mísseis apontados para alvos específicos. Pode ser Brasília, pode ser qualquer outro lugar. Agora, em hipótese alguma, não é o povo. São locais onde eu sei que estão os almoxarifados bélicos do Brasil, onde estão os nossos suprimentos de guerra. E esses mísseis são terríveis, eles são inteligentes. Não há barreira que os ataque. Além disso, tem bombardeiros também piores do que esses mísseis. E também caças de última geração, que desmontado o socorro humanitário,
tudo vai ser entregue para as minhas Forças Armadas no Brasil. Mas não é para matar ninguém. É para essa gente que está no poder. Se eles quiserem cumprir à risca o ideário da Revolução de 64, que estabeleceu o período de 1985 a 2014, 2016, para que ocorresse o autoexpurgo da civilização brasileira pelo suicídio de poder das chamadas esquerdas comunistas, com a bandidagem toda, eles serem honrados com a maneira de suicídio mais rápido que se poderia contar na história lá para frente. Eu acabo com eles em 4h30, no máximo 5h15. Porque esses rastreadores que nos fazem guarda pelo espaço, eles radiografam a Terra até 55 metros abaixo das placas tectônicas. Foi por isso que hoje nós temos o volume de lastro de emissões para apresentar ao FMI e ao mundo inteiro. Nós temos o levantamento matemático, contábil, do patrimônio que nós temos para empreender. O mundo hoje está, não sei se abençoado ou se sofrendo um estágio de desenvolvimento de ciência que, se fosse contar em qualquer parte do mundo, chamaria a gente de louco. Porque a humanidade destes dias, ela está constituída por 3 camadas. A camada de baixo, que é o mundo da inteligência. A camada de cima, que é o mundo do poder. E a camada de superfície, que são as nações, os povos. Não sabem o que estão fazendo aí, não sabem o que vai acontecer. Não são capazes de perguntar para si qual é o sentido da vida e o que eu estou fazendo da minha. Não tem cérebro para isso. É a massa. Um pequeno grupo produzindo e uma enorme quantidade consumindo. E o mundo se resumiu hoje em 715 trilhões de reais de dívida pública. E se o Brasil não pagar essa dívida, não há como se planejar uma economia. Nenhum país do mundo pode planejar uma economia com o mundo com esse grau de dívida. E só o Brasil tem condição de enfrentar isso. E é esse o silêncio do mundo neste momento. O Brasil na crista da onda. Deus recebeu a terra e, como Jesus nos informa que 1000 anos para ele é como um dia, então depois do 12h19, Deus apareceu para tomar posse da terra e nos colocando o que é a terra que foi dado para ele. E com essa terra que foi dada para ele, ele quer acudir toda a humanidade. Finalmente, essa humanidade que até hoje trabalhava para a guerra, que até hoje trabalhava para se matar, Deus, o proprietário do Brasil, não quer mais isso. Quer que todos progridam para a qualidade de vida. Esse é o silêncio do mundo. O Brasil na crista da onda.
da onda que vem de Deus. Eu, com condição de acabar com os inimigos que estão atrapalhando o Brasil, não eu, nesse tempo que vos coloquei, mas apenas para eles criarem juízo. Agora, os dias estão findando, as horas estão passando, a contagem agora é regressiva. Mas antes disso, eles vão passar pela listinha que tem o antecedente na Itália. Aqui é um pouco mais de 15, até podemos dizer bem mais do que isso. Mas já há 8 meses atrás eu já requisitei ao Supremo Tribunal Federal e aos organismos de segurança pública todos, e inclusive as várias de execuções penais. A população carcerária de 729 mil elementos, incluindo também a população que está solta porque não tem aonde abrigar eles ou amontoar eles, de 485 mil elementos com mandato expedido. Então nós não temos uma máfia, mas nós temos esse pessoal. Eu não vou dizer que seja com eles que nós vamos fazer a caçada, porque eu tenho de dizer para vocês que dos 34 mil terroristas que a Dilma trouxe para o Brasil, 32 mil sumiram. E quando estavam sumindo esses elementos, me foi passado dos Estados Unidos lá um pedacinho do jornal americano, famoso lá, que fazia uma chamadinha de capa para o fenômeno que estava acontecendo nas águas territoriais do Brasil. Uma migração de tubarões para as nossas águas. E chegava o mar e estavam saindo gordos. Eu não sei. Os terroristas sumiram. Nós somos profissionais da guerra. E com algum mistério, porque eu com 77 anos, se eu fosse pedir minha aposentadoria, era negado, porque nós só somos aposentados quando nós não conseguimos fazer 45 quilômetros com uma mochila de 46 quilos nas costas. E eu faço isso como sempre fiz. Então nem peço aposentadoria, porque não ia ter. São esses mistérios que talvez tenham me qualificado perante a minha nação para hoje eu ser o peão do povo brasileiro. E tenho de corresponder a essa confiança do povo. Então vocês tenham certeza de que nós estamos em contagem regressiva. Coloquei aqui para vocês o que vocês poderão. Amanhã eu vou fazer um outro vídeo aqui, daí vou mostrar para vocês o que está dentro do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, da Procuradoria-Geral da República. Vocês podem acessar lá e está ali todo. É um ato número 1. Na Revolução de 64 saiu o ato institucional número 1, chegou até o número 5. O número 5 pavora até hoje. Este primeiro ato não é institucional porque não é revolução, é forense. É uma batalha de direito, uma batalha jurídica. Então, é um ato interventorial constituinte. Esse ato interventorial constituinte quer dizer, é a Constituição mais esse ato. Quando essa situação tiver acabado, esse ato deixa de existir naturalmente. Mas não é só esse.
eu tenho outros que vão sair. Por exemplo, a instalação da Previdência Social também vai sair por um ato desses. Que nós estamos criando o sistema financeiro previdenciário do Brasil. O ato também que vai modificar o sistema financeiro nacional também vai ser por um ato interventorial constituinte. O real vai deixar de ser papel frio e vai passar a ser a moeda de lastro do sistema financeiro internacional. Dentro desse novo padrão monetário, as Forças Armadas estão com 800 bilhões de reais, que vão ser convertidos nessa nova nota, para ombrearem na presidência da República o canteiro de obras da construção infraestrutural do país. A nação vai conviver com o Exército, com a Marinha e com a Aeronáutica no canteiro de obras de construção da pátria. Eles, é claro, monitorando e conduzindo a nação. Eu sou apenas o peão do povo. Mas eu não sou o suprassumo da humanidade. Comigo, as três armas fazem parte da presidência da República. Cada uma delas na tarefa que já foi entregue e que elas receberam. Então aí tem uma pequena diferença do general Vilas Boas com o seu golpe terrorista contra a Constituição, através do seu capacho Bolsonaro, tirando 44% do orçamento miserável das Forças Armadas, contra eu, entregando 800 bilhões para elas. Essas pequenas diferenças, com esse silêncio que está no mundo, eu abraço vocês agora, pedindo que reflitam sobre isso. Comecem a colocar os miolos para funcionarem, porque vocês fazem parte deste momento da história. Não para estarem à sombra do governo, porque vocês são o poder. A pátria está nas vossas mãos. Eu sou apenas o monitor de trecho. Com pulso de ferro, peito de aço e coração de bronze. Não pensem que eu sou caridoso. Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.